Diga: há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no céu. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Diga: há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Este lugar é no Senhor. 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 Diga: este lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Continue em oração, igreja. Vamos louvar e orar ao mesmo tempo.
pertencemos ao Senhor, Jesus. Diga, eu não sei mais viver. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou com cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou com cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Erga suas mãos e cante. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou com cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou com cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Com cordas de amor, você me amarrou. Com cordas de amor, você me amarrou. Seu olhar me capturou, seu olhar me capturou. Jesus, Jesus. Diga, eu pertenço a ti. Última vez, eu pertenço a ti, teu sangue me comprou com cordas de amor, você me ama.
estou preso ao teu amor. Exalte ao Senhor. Pertenço a ti, Senhor. Eu nada sou sem ti. Tu és o meu respirar, o meu acordar, o meu dormir. Tu és, Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Diga isso, igreja. E perdido estou sem ti. Eu nada sou. E eu nada sou sem ti. E perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti.
que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nos preparamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra.
os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Quantos se alegram? A figueira não floresça, ainda a figueira não, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Oh, oh, oh. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Bem forte. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Diga: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei. Uma última vez, bem forte ainda. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti.
Somos filhos de Deus, em uma só voz cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vai à nossa frente e todas as muralhas vão virar pó, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, nós levantamos teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e toda a muralha vai se dissipar, elas ruirão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, declare. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Mais forte. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, oh, oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, oh, oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, oh Deus, oh Amém, igreja? Glória a Deus. Nesses 8 dias, nós vamos estar em jejum, em consagração. Então, você que ainda não começou o jejum começou hoje. Você que ainda não começou, dá tempo ainda, você pode começar amanhã. O jejum é o quê? Uma refeição por dia, o almoço. Então, nós estamos só almoçando. Nos demais horários, nós estamos apenas tomando água. Essa é uma disciplina espiritual, a Bíblia nos orienta a isso. E como igreja, nós vamos fazer isso nesses 8 dias. Amém? Se você tem alguma condição que não pode ficar sem comer, faça algo, faça um propósito que caiba a sua saúde.
mas seja zeloso por isso, seja firme. A palavra do Senhor diz que, lá em Romanos, na carta aos Romanos, a Bíblia diz que aqueles que são conduzidos pelos desejos da carne, e a comida, o anseio da carne também é comida, é se alimentar, estes são conduzidos para a morte eterna, mas aqueles que são conduzidos pelo Espírito são conduzidos à vida eterna em Cristo Jesus. Coloque a mão no seu coração e diga assim: eu sou conduzido pelo Espírito Santo. Amém? Então, nesses 8 dias estaremos de jejum, culto todos os dias, sendo ministrados, renunciando algo diante de Deus, e Ele fará em nossas vidas. Lá em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6 e 7, está o texto que fala sobre o tema do ano do nosso ministério, da nossa igreja. Eu quero ler novamente. A Bíblia diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aqui no versículo 7, uma ênfase: ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre todo o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Glória a Deus. Quando o profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, anuncia a chegada de Cristo, anuncia o Messias à igreja, ao povo que aguardava, ele diz o seguinte: ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, e ele vai estabelecer e estenderá o seu reino sobre nós, até que chegue o fim, até que chegue a paz sem fim, e o zelo do Senhor fará com que isso de fato aconteça. Amém? É por isso que esse ano estamos falando sobre a expansão do reino de Deus, porque cremos que como igreja somos parte disso. Mas hoje eu quero, depois de ler esse texto, eu quero começar com uma pergunta para você. Eu quero falar um pouco sobre o que é esse reino, o que o início da Bíblia está dizendo sobre isso, o porquê expandir esse reino, o porquê trabalhar para a expansão desse reino, o porquê orar por esse reino, o porquê fazer parte disso. Então eu quero ir ao início com você para a gente entender, porque eu acredito que quando nós entendemos o propósito das coisas e nos alinhamos a esse propósito, ninguém nos tira do foco, ninguém nos engana, ninguém nos confunde. Eu quero te fazer uma pergunta: e se Adão e Eva não tivessem pecado? Você já pensou sobre isso? Pergunte aí para quem está ao teu lado: e se Adão e Eva não tivessem pecado? Talvez alguém diga: bom, eu nunca cheguei nessa parte da história, né? E agora? A gente sabe o que aconteceu depois da desobediência, depois do pecado, o caminho da redenção em Cristo Jesus. Mas a pergunta é: e se Adão e Eva não tivessem comido do fruto proibido? O que aconteceria? O que viria depois? Como estaria o mundo hoje? Como estariam as coisas hoje se aquele casal não houvessem tomado daquele fruto proibido? Lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 26, a Bíblia diz assim: então Deus diz: façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, no versículo 28, Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão.
Amém? Esse texto é o que Deus está falando aqui antes do pecado, antes da queda. Aqui a configuração, aqui o plano aparentemente está indo tudo ok. Essas são as palavras de Deus. Deus acabara de criar o mundo, acabara de criar todas as coisas. Agora Deus cria o homem e a mulher. Deus dá um propósito para eles. Deus dá uma palavra sobre eles. No capítulo 2 de Gênesis, no versículo 8, a Bíblia diz assim: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que havia criado. Amém? Agora preste atenção. Deus cria toda a terra, como você bem sabe. Cria as árvores e todas as coisas, os animais, separam as águas das terras, separam os firmamentos no céu e da terra, separam todas as coisas, cria a luz e os luminares, a noite, as estações. Deus cria tudo, aí vem e cria o homem. E a Bíblia diz que Deus planta um jardim na região do Éden e ali coloca o homem naquele jardim. Agora, não era uma casa, não era um prédio, não era um palácio, não era um cercado, não era um lote rodeado de um muro, não, era um jardim em meio a toda a terra, um lugar especial na terra que Deus coloca o homem. Não tinha muros, não tinha prisões, não tinha nada, era um jardim, um lugar onde Deus vinha e falava com o homem. Você conhece bem essa história. Deus planta aquele jardim naquela região. E ali existem duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então a referência do jardim do Éden era aquelas árvores principais que estavam no meio do jardim. Então toda a terra era povoada de árvores. E a Bíblia diz que Deus criou essas árvores lindas à vista e que davam frutos. E toda a terra estava cheia dessas coisas. Mas num lugar, numa região, Deus planta duas árvores específicas. E ali, daquele ambiente, fluíam rios para outros lugares. Dali nasciam rios, a Bíblia diz, quando está fazendo a descrição do Éden, desse jardim. Então, como ele sabia onde era o Éden? Porque naquele lugar onde Deus pisava. Como ele sabia onde era o Éden? Porque ali é onde as árvores principais e identificadas estavam, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquele lugar era diferente, porque aquele lugar era visitado pelo próprio Deus e pelos céus. Ali Deus coloca o trono do rei. E ele vem conversar com sua criação, ele vem se relacionar com sua criação. Mas aquela árvore da vida que estava ali, aquela era uma árvore principal, era a árvore mais importante do jardim. Aquela árvore, como nós bem sabemos, representa Jesus Cristo. Ela anuncia Jesus. É por isso que quando Jesus vem, ele vem dizendo: eu sou a árvore da vida, eu sou a vida que vocês haviam perdido lá no Éden. É por isso que nós, como ramos, precisamos estar conectados em Cristo, porque dele provém toda a vida. E a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas nele e por intermédio dele. E não podemos fazer nada se não estivermos ligados nele, porque tudo o que fazemos e tudo que produzimos, todos os frutos vêm dele, que é Cristo. Nele agimos, nele nos movemos, nele todas as coisas acontecem, nele Deus criou todo o mundo e nele todas as coisas estão sustentadas. Diga assim: em Cristo Jesus. Ele estava lá, a árvore da vida, a representação de Deus. É engraçado que quando nós olhamos para isso, e aquilo que Deus falou ao homem, nós vamos começar a projetar, a entender como seria se Adão e Eva não tivessem pecado. A Bíblia está dizendo assim: olha, eu plantei o homem lá, eu abençoei esse homem e dei um propósito. Cultivem o jardim, cultivem esse lugar onde eu visito, onde tem duas árvores principais, cuidem dele, protejam ele, sejam zelosos com esse jardim, sejam zelosos com esse ambiente. E encham a terra, frutifiquem sobre a terra. Olha o que diz no versículo 28 do capítulo 1. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a
terra. A pergunta que eu te faço, era para eles ficarem todo mundo lá junto no jardim? A Bíblia está dizendo que Deus plantou na região do Éden um jardim, ou seja, o jardim não estava em toda a terra, era uma região, um lugar específico, e Deus dá um nome para esse lugar. Deus fala que ali tinha certos rios naquele lugar, mas Deus está dizendo assim para Adão e Eva: encham toda a terra. Ou seja, o jardim não era um lugar para ficar ali morando, não era um lugar ali para armar uma tenda e ficar ali parado. O jardim era um lugar importante, era um lugar onde a vida estava fluindo. Era o sinal da conexão do divino com o homem, da criação com o Criador. Mas Deus deu uma ordem para Adão e Eva: multipliquem-se e encham a terra. Ou seja, o propósito central de Deus para o homem é que ele tivesse filhos. É que eles povoassem a terra. Então que Adão tivesse os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os netos dos seus netos, e os netos dos netos dos netos. Era propósito que as cidades surgissem, era propósito que houvessem trabalho, era propósito que houvessem casamentos, era propósito que todas essas coisas acontecessem. Deus criou o homem para isso, para povoar a terra e governar. E a Bíblia diz que ele é a imagem de Deus, ou seja, Deus, governador de todas as eras e situações e existência, cria um ser pequeno, coloca num planeta pequeno e diz assim: reflita a minha imagem nesse lugar e governe sobre esse lugar assim como eu governo sobre todas as coisas. Então seja a minha imagem e a minha semelhança, represente quem eu sou nessa realidade que eu coloquei vocês. Seja a imagem de Deus para essa criação que eu coloquei sobre a responsabilidade de vocês. Diga assim: o propósito do homem é glorificar a Deus. Diga assim: o propósito do homem é refletir a Deus. Deus está dizendo assim: olha, governe, que o meu reino, que o reino de vocês seja sobre toda essa terra. Esse reino que está sendo refletido em mim. Não é para vocês ficarem aqui no Éden. A palavra de Deus para Adão e Eva não foi: fiquem aqui no Éden, não vá para outras regiões. Não, a palavra de Deus para Adão e Eva é: multipliquem-se e encham a terra. Glória a Deus. A palavra de Deus é: vá e conquiste todos esses lugares, levando a minha imagem por onde vocês passarem, levando a minha cultura por onde vocês passarem, levando a minha doutrina por onde vocês passarem. Por onde vocês forem, anunciem quem eu sou. E a árvore que vocês chegarem lá, a 200 quilômetros de distância do Éden, quando vocês chegarem lá, a criação vai olhar para vocês e vão ver que eu estou ali. E por onde vocês passarem, pelos rios que passarem, por todos os lugares, pelas montanhas que conquistarem, ali a criação verá Deus em vocês. E tudo será glorificado. E então Cristo será glorificado. Então Deus será glorificado na criação em vocês. Uma das coisas que muitas vezes é difícil para muitos entender e gera muita confusão teológica, mas eu quero trazer de uma forma bem simples ao seu coração. Diga assim: a desobediência não parou o plano de Deus. Nunca a desobediência e os nossos erros vão parar o propósito eterno de Deus. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 12. Ora, se a transgressão deles, e aqui ele está falando sobre os judeus, redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Amém? Preste atenção no que Paulo está dizendo aqui, o que o Espírito Santo está dizendo aqui para a igreja. Está dizendo assim, em todo esse capítulo ele está dizendo assim: olha, Deus veio aos judeus, e os judeus foram rebeldes e desobedientes a Deus. E por causa disso, o evangelho foi levado aos gentios. Amém? Paulo está dizendo claramente isso à igreja. Olha, Deus veio, o evangelho veio para os judeus. Então os judeus rejeitaram o evangelho e por isso o evangelho foi anunciado a todas as criaturas, a todos os povos. Aí ele diz assim: então alguém vai perguntar: então que bom que Israel desobedeceu, porque por causa da desobediência dele o evangelho chegou a todos, então vamos louvar a Deus por causa da desobediência dele.
Aí Paulo diz aqui no versículo 12 o seguinte: bom, se por causa da desobediência deles nós fomos alcançados, imagina o que Deus teria feito na obediência deles. Preste atenção nisso. Paulo está dizendo assim: se na desobediência desse povo, se na rebelião desse povo eu fiz algo grandioso, imagina o que eu poderia ter feito na plenitude, na obediência desse povo. Sabe o que Paulo está trazendo aqui? Sabe o que Deus está trazendo aqui para nós? Um princípio poderoso que eu quero que o teu coração e o meu entendam essa noite. Às vezes você vai dizer assim, sabe, aquele erro que eu tomei lá na minha vida acabou me trazendo aqui para Araguaína e eu fui salvo. Nossa, por causa daquele pecado, aquele rumo errado na minha vida que eu tomei, se não fosse aquilo eu não sei. Há males que vêm para o bem. Não é assim que às vezes a gente pensa? A gente passa algumas situações, alguns erros nossos e acaba sendo levado a algumas situações. E eu digo para você essa noite, se no teu pecado, se no teu erro Deus fez algo poderoso, imagina o que Ele faria na tua obediência. De uma maneira ou de outra, o plano eterno de Deus vai se cumprir. E o plano eterno de Deus para o homem é o homem reinando com Cristo. O plano eterno de Deus é o homem sendo a imagem de Deus. O plano eterno de Deus é o homem povoando a terra. Então, por isso que Deus não foi surpreendido pelo pecado do homem. Porque, embora a desobediência do homem surgisse, o plano de Deus continuaria. O problema é que o homem é que vai sofrer sempre. O problema é que eu e você é que vamos sofrer sempre por não tomar o caminho da obediência. Diga para quem está do teu lado assim: o caminho da desobediência dói e gera marcas profundas. Se na desobediência Deus se manifestou sua misericórdia, o que faria por meio da obediência? Romanos no capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aí aqui Paulo está dizendo assim, olha, se por meio do pecado de um, se por meio de uma atitude de erro, de uma atitude de desobediência, todos foram tomados pela consequência do pecado, por causa da obediência e da atitude de um, todos conhecerão a justiça e a graça em Jesus Cristo. Sabe o que acontece ali depois do pecado? Adão e Eva povoam a terra de fato. Adão e Eva se espalham sobre a terra de fato. O problema é que eles povoam a terra com um reino segundo o pecado. O problema é que eles povoam a terra com a doutrina do pecado. O problema é que eles povoam a terra debaixo do jugo do pecado. Então o que era para ser um reino sobre a terra de paz se tornou um reino de guerra. O que era para ser um reino de justiça sobre a terra se tornou um reino de injustiça. O que era para ser um reino de amor entre a criação e a criatura, entre os homens e os animais, entre os homens e os homens, entre todas as coisas, o que era para ser uma relação de amor, paz, bondade, se tornou uma relação de guerra, de inimizade, por causa do pecado. Se você quer saber o que aconteceria se Adão e Eva não tivessem pecado, não haveria a balança injusta como há hoje. Você quer saber o que aconteceria se Adão e Eva não tivessem pecado? Não haveria as doenças sobre as pessoas. Você quer saber o que aconteceria se Adão e Eva não tivessem pecado? Não haveria os presos injustamente. Você quer saber o que aconteceria se Adão e Eva não tivessem pecado? Não haveria crianças sendo estupradas. Você quer saber o que aconteceria se Adão e Eva não tivessem errado? Nada dessas coisas.
e permanecemos no pecado, e permanecemos na desobediência, e permanecemos no erro, então não é algo só a Adão, é algo a todos de nós. Nós tiramos Deus das escolas, nós tiramos Deus da nossa política, nós tiramos Deus de todas as coisas, de todos os lugares, e então onde Deus não está, o reino do pecado abundou. Então onde Deus não chegou, então onde a imagem de Deus não se apresentou, no lugar onde a imagem de Deus, os filhos de Deus, os semelhantes a Deus não se manifestaram, manifestaram-se os filhos das trevas. Diga assim, onde os filhos da luz não se manifestam, diga assim, os filhos das trevas se manifestam. Você está entendendo isso? Quando nós olhamos para Jesus Cristo, e aqui no Romanos capítulo 5 está falando sobre isso, o ato de justiça de Cristo é a declaração do reino de Deus na terra. Quando Jesus Cristo desce à terra, e a Bíblia aqui em Romanos chama ele de um segundo Adão, este segundo Adão, Jesus Cristo, quando ele chega, ele está dizendo, é chegado o reino de Deus. Este segundo Adão agora vem para povoar a terra com a semente do reino. Este segundo Adão agora vem para trazer a cultura do reino de Deus sobre a terra, para trazer a redenção de Deus sobre a criação. E todo o Antigo Testamento é uma história de como Deus encarna em meio aos homens. Lá em Abraão, Deus fez nascer uma família. Lá em Jacó, Deus fundou uma nação. Em Moisés, instituiu um culto. E em Jesus, ele inaugurou o reino de Deus na terra. A presença de Jesus andando na terra é a anunciação do céu, dizendo assim, eu não desisti de implantar o meu reino em meio aos homens. Cristo caminhando encarnado entre nós, é os céus dizendo assim, eu ainda estou trabalhando em meu plano, em meu propósito. Jesus caminhando e morrendo na cruz, nos resgatando, limpando, nos justificando, fazendo render tudo aquilo que havia em nós, redimindo tudo de ruim que estava em nós, transformando a nossa alma, o nosso espírito, para que agora, em Cristo, pudéssemos refletir a imagem de Deus por todos os lugares. Diga assim, eu fui chamado a refletir a glória de Deus por todos os lugares. Então, quando nós falamos sobre a expansão do reino de Deus, é trazer o entendimento ao meu coração, ao seu coração, de que você é e carrega a imagem de Deus. Falar sobre a expansão do reino de Deus é trazer o entendimento de que você não foi chamado para ficar escondido, que você não foi restaurado para ficar guardado, você foi restaurado para refletir quem Deus é. A mensagem de Deus continua a mesma, vão e povoem a terra. Essa mensagem continua. Olha o que a Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Agora, esse Jesus, o segundo Adão, anuncia aos homens, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Você está entendendo isso? Agora Jesus vem e diz assim aos homens, olha, da mesma forma que o pai disse lá para o primeiro Adão, eu agora estou dizendo a vocês. Lá ele disse o seguinte, vão, governe sobre toda a terra, povoem a terra, multiplique-se. Agora eu digo o mesmo a vocês. Vão, eu estou entregando poder sobre vocês, eu estou mudando vocês, porque não há poder em vocês para serem como Deus, não há poder em vocês para serem restaurados sozinhos, então eu estou derramando poder sobre vocês. Nesse poder, no meu espírito, vocês vão em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. É Jesus dizendo assim, ó, encham e multipliquem-se sobre a terra.
Levem adiante aquilo que vocês estão recebendo aqui da árvore da vida. Lembra da árvore da vida lá do início? Então, lá que vocês recebiam a vida e quando pecaram foram impedidos de chegar à vida e perderam a vida e se tornaram seres mortais por afastar-se do tronco da vida. Agora essa árvore da vida volta e diz o seguinte: eu os chamo para estarem ligados a mim, eu os chamo para estarem enxertados em mim, para que como galhos enxertados em mim possam dar frutos. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. E aquele que está em Cristo, boas obras podem revelar agora. Aí Jesus está dizendo assim, ó, essa é a minha última palavra, essa é a minha última ordem para vocês. Não fiquem aqui dentro, guardados, escondidos em Jerusalém. Fiquem aqui só por um pouco de tempo. Fiquem aqui até o Espírito Santo descer. Quando ele descer, espalhem-se sobre toda a terra. Multipliquem essas sementes sobre toda a terra e estenda o meu governo sobre toda a terra. Expanda, faça expandir o meu reino sobre Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eu não vi a terra estabelecer o meu reino para ficar aqui dentro desse lugar com 120 pessoas. A Bíblia diz que eles estavam ali reunidos, os discípulos, em Atos, no capítulo 1, 2 e 3. Se você está participando do propósito do jejum, você leu hoje os 4 primeiros capítulos de Atos. Se não leu ainda, vai ler hoje ainda, no nome de Jesus. Amém? Você vai perceber que eles estavam ali reunidos no início, os 12 apóstolos, digo já com o substituto. E a Bíblia diz que eles estavam ali reunidos em 120 pessoas, orando, se dedicando ao Senhor e clamando ao Senhor e falando com Deus e buscando a presença de Deus, obedecendo a voz de Jesus. Haviam recebido o reino de Deus, haviam recebido a mensagem do reino, haviam recebido o Cristo, haviam crido no Messias, estavam ali, viram por 40 dias Cristo ressurreto. Haviam visto Jesus dando provas da sua ressurreição a eles durante 40 dias. Aí Jesus diz assim, ó, eu estou indo para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão só. Reúnam-se porque o Espírito descerá sobre vocês. Eu os encherei de poder e esse Espírito os guiará toda a verdade. E esse Espírito vai gerar dentro de vocês um fruto poderoso. E esse Espírito vai manifestar em vocês dons poderosos. E esse Espírito vai dar força a vocês para viverem a santidade. E esse Espírito dará a vocês a capacidade de caminhar como eu caminhei sobre a terra. E sabe de uma coisa? Quando receberem esse Espírito, vão e estendam o meu governo a todas as nações. Porque eu vim para governar corações. Quando nós estamos falando sobre estender, sobre expandir o reino de Deus, é trazer ao nosso coração a consciência e a verdade de que Deus nos chamou para anunciar quem Ele é. Uma das coisas mais difíceis na vida do cristão é porque ele recebe a Cristo e o guarda dentro de uma caixa só para ele. Uma das tristezas da igreja é receber Jesus Cristo e ninguém enxergar Cristo em nossas vidas. E então nós mudamos as nossas roupas, nós mudamos a nossa fala, mas de fato Cristo não está em nós. Nós mudamos os nossos lugares que frequentamos, nós mudamos algumas manias, nós mudamos alguns costumes, mas ninguém vê Cristo em nós, porque Cristo está tão guardado, tão escondido, tão protegido, que Ele só aparece para nós, na nossa igrejinha, no nosso lugarzinho, no nosso louvor. Bate a mão no seu coração e diga assim: Deus me chamou para revelar e manifestar a glória dele. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. O Evangelho se manifesta no poder do Espírito, igreja. Não tem Evangelho sem o poder do Espírito, porque é o poder do Espírito que manifesta Cristo em nossas vidas. É o poder do Espírito que se aperfeiçoa nas suas fraquezas.
É o poder do Espírito consciente em nossas vidas que faz com que nós, cheio de falhas, defeitos e limitações, possamos florescer diante da tempestade, florescer diante do mal, florescer diante das trevas. Esse ano, o ano de 2026, o que o Espírito Santo quer fazer em mim e em você é despertar esse coração cheio de Deus. É despertar a sua vida que tem tanto tempo recebido Cristo e o Espírito de Deus para manifestar isso sobre os povos. Deus quer estabelecer o reino dele na terra, meus irmãos. E Ele o fará isso por meio da igreja. Ele o fará isso por meio de nós. Lucas, no capítulo 17... no versículo 20, a Bíblia diz assim: certo dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre nós. Você sabe, é um assunto que nós ministramos tanto aqui. O povo de Israel estava esperando um reino físico. E eles estavam esperando sinais físicos desse reino. E aí chegou Jesus, e aí, cadê esse reino? Se tu és o Messias, cadê o reino de paz? Cadê a justiça que não terá fim sobre nós, como prometeu Isaías no seu capítulo 9? Cadê aquilo que a tua palavra nos garante, que o Senhor estabeleceria um reino sem fim sobre nós? Jesus diz assim: ei, vocês estão esperando o reino errado. Vocês estão esperando sinais visíveis, vocês estão esperando sinais da carne, vocês estão esperando um reino terreno, mas o reino terreno já foi estabelecido por meio do primeiro Adão. Mas eu digo a vocês, o reino de Deus está entre vocês. Jesus estava dizendo para aquele povo, para aqueles sacerdotes, para aqueles religiosos, Jesus estava dizendo para aquele povo que tinha a religião como a sua alma, a sua vida. A sua vida. Jesus está dizendo para aquele povo que está assim: e aí, cadê o reino? Cadê o reino? E o rei já estava dizendo: o reino de Deus já está entre vocês. E ninguém dirá está ali ou acolá, porque o reino de Deus já está aqui. O reino de Deus é a manifestação do Filho, é a manifestação dos filhos de Deus. O reino de Deus é o Espírito de Deus se manifestando em meio aos homens. O reino de Deus não é o estabelecer da vontade humana. O reino de Deus é o estabelecer do governo de Deus. E aí Jesus começa caminhando sozinho, de repente os discípulos começam a aparecer e ele chama um, chama outro. E de repente esses discípulos começam a chamar outros e de repente o poder do Espírito Santo começa a operar em Jesus Cristo e milagres e maravilhas acontecem. E aí de repente uma multidão e muitos discípulos e mais pessoas e o reino de Deus vai avançando. E o reino de Deus estava ali, naquele leproso sendo curado. O reino de Deus estava ali, onde os cegos estavam enxergando. O reino de Deus estava ali, onde o incrédulo passava a crer. O reino de Deus estava ali, onde o ladrão levanta da mesa e diz: tudo aquilo que eu roubei, eu devolverei até 4 vezes mais. Ali o reino de Deus estava se manifestando. Ali o reino de Deus estava acontecendo. Quando o mais forte estava cuidando do mais fraco. Quando o do coração duro estava perdoando aquele que o havia ofendido. Ali o reino de Deus estava se manifestando. Ali os céus estavam dizendo: foi para isso que eu criei o homem. E aí Jesus diz assim: olha, vocês ficam olhando uns para os defeitos dos outros e de repente você olha para alguém e vê uma trave no olho dessa pessoa, um graveto no olho daquela pessoa, mas mal sabe você que tem um tronco nos seus olhos. E vocês ficam procurando os defeitos uns dos outros, e vocês ficam carregando mágoas uns dos outros, e vocês vão ferindo uns aos outros, e o ser humano vai se machucando e se ferindo, e
deturpando a justiça, e as crianças vão sofrendo, as mulheres vão sofrendo, os órfãos vão sofrendo, e vocês, em nome de Deus, vão abandonando as pessoas e afastando outras. E que reino é esse? Jesus diz assim: ei, o meu reino está entre vocês, e o meu reino está se manifestando a vocês. Será que vocês não estão vendo quando aquele que era imundo, aquele que era terrível, quando aquele que era assassino, quando aquele que era perverso agora tem um coração transformado? Ali vocês estão vendo o reino de Deus. Ali vocês estão vendo o meu governo alcançando aquele lugar. Mateus capítulo 4, no versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Diga, essa é a mensagem do reino. Diga mais forte: essa é a mensagem do reino. Diga assim: arrependei-vos. Diga mais forte: arrependei-vos. Jesus está chegando aos lugares e dizendo assim: ei, arrependam-se de propagar o reino de Adão. Arrependam-se de viver segundo o caminho de Adão. Arrependam-se de viver segundo a sua natureza adâmica. Arrependam-se de viver segundo as suas paixões carnais. Arrependam-se e recebam o reino de Deus. A mensagem de Cristo hoje para você é: arrependa-se do seu pecado. A mensagem de Jesus para você é: abandone o seu pecado. A mensagem de Jesus para mim, a mensagem do Espírito Santo a mim e a você, a nós juntos, a voz de Deus desce sobre nós e desceu por meio de Cristo e fala até hoje por meio da palavra é: arrependam-se. Abandonem a imoralidade sexual, abandonem a fornicação, abandonem a inveja, abandonem o mal, abandonem todas essas coisas, abandonem o egoísmo, abandonem a glutonaria, abandonem tudo isso. Abram mão, isso não faz parte do meu reino, isso não faz parte do meu espírito. O problema é que a igreja abraçou a cultura do reino de Adão. E aí ela vai para a igreja abraçada com a cultura de Adão. E ela senta para assistir a palavra abraçada com a cultura de Adão. E ela levanta as mãos e louva o Senhor agarrada com uma cultura de Adão, agarrada ao pecado. Eu não abro mão disso, eu amo aquilo, eu não estou nem aí. O que me importa é ser feliz. Eu não me importo com a cultura do reino de Deus, eu não me importo com o que Deus pediu para eu sacrificar. Não me importa isso, o que me importa é a minha vontade. Você pode até fazer parte de uma igreja, mas você não faz parte do reino de Deus. Porque no reino de Deus não se admite a cultura de Adão. No reino de Deus não se admite a cultura do anseio da minha e da sua carne. Pastor, mas dói. É isso mesmo o reino de Deus. Pastor, mas é sacrifício. E isso é o reino de Deus. É abandonar esse velho homem. É abandonar essa natureza imunda. É abandonar essa natureza fedida. É abandonar essa natureza perversa. Isso é o reino de Deus. Para aceitar e assumir a natureza de Cristo. É por isso que Paulo está dizendo assim: ei, eu já morri. Paulo está escrevendo para aquelas igrejas cheias de pecados. Olha a igreja de Corinto, louvando ao Senhor e querendo estar cheio do Espírito Santo e anunciando. E Paulo está dizendo assim: ei, deixa eu dizer algo para vocês. Vocês não estão anunciando Cristo assim. Vocês estão anunciando a obra da carne de vocês. Vocês estão anunciando o pecado de vocês. Deus não nos chamou para isso. Preste atenção numa coisa: em Cristo eu morri para mim, para que as obras de Cristo possam aparecer em minha vida, para que o anseio de Cristo surja em mim. Sabe de onde vêm as contendas, as guerras, a maldade? É o que o apóstolo Tiago está escrevendo. Dos seus muitos anseios pecaminosos.
desses muitos anseios pecaminosos, a carta de Tiago está escrevendo, está nos dizendo. Esses anseios pecaminosos resultam em guerra, em contenda, em confusões. É por isso que o mundo inteiro está assim. Mas é chegado o reino de Deus. Diga assim, é chegado o reino de Deus. Então Deus está nos chamando para estender o governo dele primeiro em nossa casa, primeiro em nossa vida e por onde a gente passe. Agora, preste atenção no que acontece com a primeira igreja. Atos no capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 46. A palavra diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? A igreja do Senhor Jesus recebe o Espírito Santo. O poder de Deus vem sobre a igreja. O apóstolo Pedro se levanta, prega a palavra. A Bíblia diz que ali 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus Cristo. E aí a igreja começa a receber almas, começa a receber vidas. E pessoas passam a crer na ministração da palavra da ressurreição de Jesus Cristo. Eles começam a crer que Jesus era o Messias e começam a se entregar a Deus. Amém? E aí começam a partilhar as suas coisas, cuidando dos órfãos, da viúva no meio deles, dos necessitados. Começam a cuidar uns dos outros, a ter zelo uns pelos outros. Começam a partilhar o pão de casa em casa. Estão vivendo um avivamento, uma alegria, um momento de entusiasmo, de empolgação. Você consegue imaginar isso? E a Bíblia diz que eles contavam contando com a simpatia de todo o povo. Amém? Tá tudo bem, estava tudo indo bem. Jesus estava indo no coração deles. Só que, sabe, estava acontecendo uma coisa. Diga assim, uma coisa estava acontecendo. Diga assim, o reino de Deus não estava expandindo. Diga assim, o reino de Deus não estava se estendendo a todos os povos. Aí você vai perceber quando Deus aparece uma visão para Pedro e diz assim: Pedro, come aí desses animais impuros. Desce um lençol com animais impuros. Ali era uma didática que Deus estava fazendo com Pedro. E Pedro: não, Senhor, jamais vou comer. Em toda a minha vida nunca comi nenhum animal impuro. Rigoroso à lei, aos mandamentos, rigoroso à liturgia que Cristo havia mostrado um novo caminho para ele. E aí Deus fala para Pedro assim: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu já consagrei. Não foi isso que o meu filho fez aí na terra? E aí desce o lençol de novo com animais impuros, e ali representa tudo isso. E Pedro: não, Senhor, eu creio em Ti, eu creio na obra que o Senhor fez, eu creio na nova aliança. Mas ainda estou apegado à força da minha própria natureza de ser aceito pelo Senhor por não comer os animais impuros. Deus diz para ele assim, Deus diz a Pedro: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Eu estou tentando mostrar algo para você. De novo desce o lençol, os animais impuros estavam ali. Deus diz assim: come desses animais, Pedro. Deus estava falando sobre levar o evangelho aos gentios, sobre levar o evangelho aos demais. E Pedro estava resistindo no coração dele. Porque a mentalidade daquele povo está tudo bem aqui, estamos guardados aqui, ninguém está nos perseguindo, ninguém está indo contra a gente. Olha como a igreja está frutificando, olha como as coisas estavam acontecendo. E é engraçado que a Bíblia diz que os crentes estavam chegando, almas estavam sendo convertidas. Então na cabeça daquele povo estava tudo bem. Diga para quem está do teu lado assim: está tudo bem quando estamos em obediência.
Diga assim: nada além disso significa estar tudo bem com Deus. Mesmo que chova canivetes, mesmo que cegos voltem a enxergar, se não for diante de obediência a Deus, a palavra de Deus. Deus disse para eles assim: olha, recebam o Espírito Santo e preguem em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E sabe o que acontece? Atos capítulo 8, e Saulo consentia na sua morte. Na morte de quem? De Estevão. Naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Amém? Sabe de uma coisa? Aquele povo foi obrigado a expandir e estender o reino de Deus. Porque começou uma perseguição sobre eles. Sabe qual é a minha oração diante de Deus? É: Deus, não deixe que eu viva uma perseguição para entender que eu sou um anunciador da tua palavra. Sabe qual é a minha oração? Eu digo assim: Deus, não quero precisar chegar a esse ponto para ir até a Judéia e a Samaria. Sabe de uma coisa? Às vezes nós queremos fugir de verdades como essa porque são verdades que nos incomodam. Às vezes nós queremos fugir de verdades como essa porque o que queremos ouvir, o que queremos escutar é que Deus vai cuidar de nós. O que queremos escutar é que Deus vai passar a mão sobre a nossa cabeça. Sim, eu errei, mas sabe, eu estou aqui nesse erro, mas Deus me entende. Deus é um Deus de amor e vai passar a mão sobre... Não, Senhor. Não, Deus não te chamou para o pecado, meu irmão e minha irmã. Deus não me chamou para o pecado. Deus nos chamou para anunciar as obras deles ao perdido. Deus nos chamou para que em nossa vida o fogo possa brilhar. Deus nos chamou para que em nossa vida e em nossa renúncia, em abrir mão dos nossos desejos, Cristo apareça para todas as nações. Foram dispersos por todas as regiões da Judéia e Samaria. Aí se você continua lendo o texto aqui, você vai perceber que aí Deus começou a usar os diáconos, Deus começou a usar a igreja, e milagres e prodígios começaram a acontecer, e mais pessoas começaram a ser salvas, e mais pessoas começaram a crer naquele que reina para todo sempre. E sabe de uma coisa? O reino que estava sendo declarado só em Jerusalém, agora estava sendo declarado em toda a Ásia, em todo o Oriente. Agora aquele reino que foi inaugurado por Cristo lá na cruz, estava chegando aos gregos, aos romanos, aos gentios, a todos os povos, aos egípcios. Agora aquele evangelho, aquele reino que foi declarado na cruz, não estava dentro de um prédio com 120 pessoas. Aquele reino, aquela obra majestosa que Jesus fez, estavam chegando aos medos, aos persas, aos todos os povos da região. E cada um daqueles discípulos estendendo o reino, estendendo as estacas do reino de Deus, dando mais um passo e abrindo mais o território do reino de Deus. E esse território não era sobre algo visível. Esse território, esse estender, essa expansão do reino de Deus não é sobre conquistar mais coisas visíveis, não. Era sobre conquistar mais corações. Quando eu falo sobre, e quando nós falamos sobre a expansão do reino de Deus para nós como tema desse ano, não é sobre nós sermos maiores, é sobre o evangelho de Cristo ser maior nessa cidade, é sobre o nome de Cristo ser declarado em cada esquina dessa cidade. É sobre o nome de Cristo ser declarado lá no seu serviço, lá na sua casa. É sobre o reino de Deus aumentar nessa cidade. 60 milhões de cristãos nós temos no Brasil. A pergunta é: nós temos o reino de Deus no coração de 60 milhões de pessoas? A pergunta que eu faço a mim e a você, que o Espírito Santo nos faz hoje para encerrar esse momento é: o reino de Deus está no coração dessas 60 milhões de pessoas no Brasil, que se dizem cristãos? A pergunta que o Espírito Santo nos deixa essa noite e deixa ao seu coração é: o reino de Deus habita no teu coração? O coração que era ladrão tem se tornado generoso?
O coração que era egoísta tem se tornado e carregado um amor sacrificial pelo próximo? O coração que era imoral, o coração que vivia na imoralidade sexual, esse coração tem encontrado a santidade? A pergunta que o Espírito Santo faz a nós hoje: esse coração que não perdoava de maneira alguma, tem encontrado o caminho do perdão? A pergunta do Espírito Santo para mim e para você hoje é: este teu coração carrega o reino de Deus ou carrega o reino de Adão? Qual reino você anuncia nessa cidade? Qual reino você está estendendo, expandindo? Qual é o reino, Misaque? É o que o Espírito Santo está me perguntando nesses dias. Qual é o reino que você está fazendo avançar? Vidas têm sido libertas de demônios, vidas têm sido curadas, pessoas, casamentos têm sido restaurados, pessoas que eram incrédulas, coração duros, têm se voltado ao Senhor, ladrões têm se voltado ao Senhor, infiéis têm se voltado ao Senhor. Qual é o reino que está sendo anunciado por mim e por você? Você consegue ficar de pé essa noite? Junto com você como igreja, eu quero começar o ano de 2026 jogado aos pés do altar de Deus, dizendo assim: Deus, eu não tenho nada a te oferecer, mas a minha vida eu te entrego no altar. Esse ano eu não quero começar dizendo assim: Deus, na área espiritual eu quero isso, aquilo outro, na área financeira eu quero isso, aquilo. Não que isso seja errado, me entenda, mas esse ano eu quero fazer algo diferente junto com você. Eu quero começar o ano curvado diante do altar de Deus, dizendo assim: Deus, eu quero o teu Espírito sobre a minha vida. Senhor, nesse ano eu jogo diante do altar os meus pecados, Senhor. Eu confesso diante de Ti as minhas impurezas, as minhas imoralidades, a minha glutonaria, a minha inveja, a minha falta de perdão. Esse ano, Deus, eu farei uma lista, mas é uma lista dos meus pecados, da minha imundície. Esse ano eu farei uma lista da minha aliança contigo. Esse ano, Senhor, eu me devotarei ao Senhor como nunca antes. Esse é o convite do Espírito de Deus a nós, a igreja dele nesse tempo. M9. Missão Vida Nova. Deus está nos chamando para o altar nesse tempo. Missão Vida Nova. O Espírito de Deus está nos chamando ao arrependimento nesse tempo. Missão Vida Nova, o Espírito de Deus está bradando sobre nós: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. O Espírito Santo está bradando sobre nós: é chegado um tempo de transformar corações. É chegado um tempo de despertar ministérios. É chegado um tempo de se entregar completamente a Deus. É chegado um tempo de carregar o poder do Espírito.